Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Bem-vindos para mais um dia aqui no nosso encontro da Conferência de Aconselhamento Bíblico, tratando com os problemas relacionais e com os problemas emocionais. Ontem nós tivemos uma palestra, uma pregação maravilhosa com o pastor Alexandre Mendes, que tratou sobre os problemas relacionais, e hoje nós teremos o prazer de receber o Edson Naves, um pastor tão querido aqui da nossa igreja, que tem nos ajudado e nos acompanha há muito tempo. Ele é pastor lá na Igreja Batista Maranata também, lecionou diversas matérias no Seminário Bíblico e no CTVAP, também lá em São José dos Campos, e hoje trabalha também como conferencista da ABCB e professor na ABCB. Então eu espero que você compartilhe também esse momento aqui, essa conferência para outras pessoas, convide outras pessoas para essa live e que Deus possa abençoá-lo através da palavra desse pastor. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. É um prazer mais uma vez estar em contato com os irmãos de Floriano, que é a iniciativa da Igreja Batista El Shaddai, pastor Marcelo e sua equipe, mas também sei de que estão sintonizados ou assistirão a esta palestra irmãos da região toda ali do sul do Piauí, assim como irmãos do Maranhão. Creio que são irmãos que estavam ou estão inscritos para a primeira conferência de aconselhamento bíblico em Floriano, e por motivos da pandemia nós não tivemos esta oportunidade de realizar nem na primeira data e nem na segunda data, tampouco pelo fato de que ainda estamos sob os efeitos dessa pandemia. Mas eu queria incentivá-los e animá-los, né? Não desanimem, porque para o próximo ano, né, dentro da permissão de Deus e no tempo do Senhor, nós vamos ter uma conferência de aconselhamento bíblico, não sei se vai ser nos mesmos moldes, mas teremos a conferência. E hoje, então, eu creio que os irmãos estão cientes que é uma conferência, uma mini conferência com duas palestras. Uma palestra sobre relacionamentos com o pastor Sacha e esta palestra sobre problemas emocionais. Eu não sei exatamente a ordem que elas estão, mas são as duas, 23 e 24 de setembro. Então, eu recebi do pastor Marcelo algumas diretrizes por conta do contato com os irmãos e também do seu feeling do que está acontecendo aí na região de vocês. Não é diferente do que tem acontecido aqui no Sul ou em todo o nosso país, bem como em todo o mundo por onde a pandemia, onde o vírus já tem passado e feito toda a sua trajetória, né? E estamos vivendo, acreditamos, os dias finais deste momento, não é? E então nós vamos compartilhar nesse tempo juntos, nesta palestra, sobre os problemas emocionais. Então eu quero fazer esclarecimentos, eu quero abordar o assunto direcionado para algumas perguntas que já foram colocadas pelos irmãos para o pastor Marcelo, não é? E o tempo é um tempo pequeno, mas vai ser para dar um saborzinho para você, para que você se anime para o próximo ano, onde teremos uma semana inteira de aconselhamento, né, com muito mais tempo e muito mais abordagens sobre este assunto. Então, nós vamos buscar o nosso Deus de oração e começaremos efetivamente o nosso tempo, ok? Pai querido, te agradecemos por essa oportunidade de meditar na tua palavra, buscarmos a direção do teu Espírito, e o pedido então é que o Senhor ministre aos nossos corações neste assunto tão importante que trata das nossas emoções, e então que o Senhor possa nos abençoar e abençoar todos os irmãos que terão acesso a esta palestra para a glória e honra do teu nome. E eu te bendigo e suplico no santo nome de Jesus, meu Senhor e Salvador. Amém. Amém, Senhor. Veja,
Desde o começo da pandemia, passados não mais do que 2 semanas, 3 semanas, era muito comum nos noticiários, né, em que as emissoras que estavam falando do momento do coronavírus entrevistassem ou entrevistaram psicólogos. E já estava acontecendo manifestações de ansiedade, né, e preocupação, medo, e então chamavam esses profissionais, que são pessoas de renome na região em que a emissora tinha abrangência, e entrevistavam e eles mencionavam. Também foi muito comum nas igrejas, quando começaram a fazer suas lives para trazer alimento para o povo, né, de se tocar muito neste assunto dos problemas emocionais, né? Isso é uma coisa aceitável, porém, no meu entendimento, um tanto quanto perigoso, não é? Porque uma vez que logo no início o mundo já começou a se manifestar e os psicólogos com as suas visões, né, obviamente baseado naquilo que eles estudam e creem com respeito a estas situações emocionais, né, então havia um certo alarde e, de certa forma, quando você faz esse tipo de abordagem, ele tem um valor de ajudar pessoas que já estejam passando por certos problemas desta ordem, porém, também funciona como um incentivador ou um despertar de pessoas que talvez não teriam problemas com isso, mas passariam a ter por conta de que a afirmação era mais ou menos que categórica de que aconteceria uma crise de ansiedade espalhada por todo lugar. E, de certa forma, a igreja pegou o mesmo veículo para ajudar, mas entrando no mesmo barco, dizendo de que isto iria acontecer. Eu dei uma palestra, uma live aqui na igreja, logo no começo, e a minha abordagem era: não vamos tratar como algo que é natural acontecer. Pode acontecer, a intensidade não importa. O que não pode é dizer que tem que acontecer ou que a pandemia justifica pessoas estarem tendo crise de ansiedade. Por que eu estou dizendo isto? Pode parecer soar mal ao seu ouvido, não desligue, né? Há tantas coisas para você poder ouvir aqui que serão úteis da palavra de Deus. Mas veja, primeiro vamos começar corrigindo a terminologia, né? Problemas emocionais. Pastores e mesmo o povo da área da saúde gostam do termo doenças emocionais. Não há doenças emocionais. Eu prefiro distúrbios emocionais. Problema é um tanto genérico. Tem problema, tudo é problema, problema, problema. Distúrbio implica em que é uma anormalidade. Ou seja, a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico ou qualquer outro que seja desta categoria, eles são distúrbios porque são anormalidades nas emoções da pessoa. E estas anormalidades, elas não têm uma causa pré-estabelecida. Portanto, a pandemia não causa isto. Pessoas que são predispostas a terem os distúrbios emocionais terão distúrbios emocionais na época da pandemia. O que eu caracterizo como evento precipitador. Pense nisso.
evento precipitador. Um evento precipitador é qualquer evento que subsequentemente é acompanhado de um distúrbio emocional. E há uma tendência de se ligar o distúrbio emocional com o evento precipitador. A pandemia, o vírus, o risco de morte iminente e global provocou, não em toda a população, mas em muitas pessoas, ansiedade e medo. Porém, a ansiedade e medo não foi causada pela pandemia ou pelo vírus. É pela forma que a pessoa em questão absorve ou processa aquele evento que está acontecendo. Então, por isso, não podemos dar ao evento precipitador a responsabilidade do distúrbio emocional. Então, os distúrbios existem, mas são distúrbios, anormalidades. Por isso, nós temos N eventos precipitadores. Né? Um assalto, por exemplo. Um assalto que aconteça em que você esteja envolvido, não é para todo mundo, mas para algumas pessoas pode vir seguida de uma crise aguda que se estenderá por um tempo de pânico. E provavelmente, porque é assim que é a abordagem comum, pessoas irão ao psiquiatra, irão ao psicólogo para serem curados, e toda a justificativa é que o assalto provocou isto, o assalto não provocou isto. A pessoa em questão tem uma predisposição maior, por isso aquele evento aconteceu, levou a. Porque uma outra pessoa passa por um assalto, tem uns dias que ela fica sob os efeitos do assalto, mas não desenvolve uma crise de pânico. Não desenvolve a crise de pânico. À medida que o tempo vai passando, volta à normalidade, não precisa tratamento, não precisa remédio, neste caso. Ou seja, o fato de que pessoas têm e outros não têm, é uma prova clara de que o evento em si não provoca aquilo, porque se assim fosse, toda pessoa que passasse por aquele evento teria automaticamente o distúrbio. Então é importante que nós caracterizemos isso. Então, não é doença, porque doença tem patologia. Doença na medicina sempre é um mal que é uma anormalidade do corpo em algum órgão do corpo. Algum órgão, alguma parte do corpo fisicamente, em qualquer que seja no corpo, seja na circulação, seja em órgãos internos, mas é comprovado laboratorialmente ou por exames, outros de imagem, que há algo naquele órgão, que pode ser uma má função, uma disfunção, pode ser uma falência do órgão. Né? O câncer é uma doença porque ele tem, por exemplo, alguns tumores que são detectados, que isso acontece nas células, são chamadas hoje células cancerígenas. Enfim, não quero me alongar aqui, mas a pergunta é, uma pessoa que tem ansiedade, depressão, síndrome do pânico ou qualquer outro distúrbio emocional, qual é o órgão do corpo que está com defeito? Qual é o órgão do corpo que está com defeito? Por não ter um órgão do corpo distinto, então não é uma doença, por isso eu estou chamando de distúrbio. Ah, mas a pessoa toma remédio porque o médico está doente. Sim, se você procurar o médico, hoje nós temos a psiquiatria é um ramo hoje muito na moda, né? Devido à intensidade dos casos emocionais, é um segmento da medicina onde
os médicos vão tratar com medicação, e eu vou falar sobre a medicação ainda durante esse tempo junto com os irmãos aqui. O que está acontecendo hoje? Tem havido nas igrejas, entre os crentes e pessoas com quem os crentes se relacionam de forma geral, porque é falado na mídia, né? Pessoas que têm tido ansiedade, medo generalizado, medo com respeito aos filhos na escola, uma preocupação. O momento hoje é quando a vacina vai ficar pronta. E tem a de Oxford, e tem a outra, e aí, pessoal, por quê? Porque é tido pela própria saúde, né, de que só vai estar resolvido quando tiver vacina. Ponto, esse é o ponto importante. Quando é dito que só vai resolver quando tem vacina, todo mundo agora se concentra na vacina e isso gera pânico. Isso gera pânico, porque as primeiras informações é que uma vacina normalmente são 4 anos, pronto. O ano que vem acontece tudo de novo. Aí o pessoal já conseguiu em tempo recorde fazer testes que se demorar 2, 3, 4 anos, já estão fazendo, estão prometendo que até o final do ano, começo do ano que vem, no primeiro semestre, temos vacina. E aí o povo acalma um pouco, melhora, ou seja, nós ficamos flutuando baseado nestas informações. O ponto é, irmãos, é de que tudo isto é novidade para a medicina. A ansiedade é uma novidade para a medicina nos últimos 50, 60 anos. O século passado era dito de que a ansiedade, a depressão era o mal do século. Era o mal do fim do século XX, porque não tinha na história um volume tão grande de pessoas com esses distúrbios. E assim, a medicina vem lutando com medicações. Por quê? Porque esse é o expediente do mundo para o mundo. De certa forma, é Deus agindo, sim, porque os crentes são beneficiados, mas eu quero que você me entenda que eu vejo diferente quando nós temos uma insulina, que foi a bênção de Deus para o crente, porque a insulina veio resolver um problema do pâncreas, porque pessoas morriam de diabetes porque não tinha remédio. Então, o mundo desenvolveu, porque não foi um crente que desenvolveu, foi o mundo que desenvolveu, Deus agiu por causa dos seus filhos. E o mundo recebeu o benefício. Eles não entendem assim. Eles entendem que eles fizeram o benefício. Biblicamente, foi Deus que deu sabedoria e o objetivo de Deus era os seus filhos, porque isso é chamado em teologia graça comum. A graça comum. Agora, quando nós pensamos nos distúrbios emocionais, já temos um complicador. Porque aí depende da abordagem. Na diabetes, na questão do coração, na questão do câncer, é indiscutível que a medicação tem uma ligação direta com a cura do mal. Não é o caso dos distúrbios emocionais. Porque a medicação não cura o distúrbio. A medicação tira o sintoma do distúrbio. Porque como não é um órgão com defeito, não tem o que corrigir. É para tirar aquele efeito. A ansiedade é um estado. Certa medicação tira aquele mal-estar do estado da ansiedade. E tomada a medicação por um tempo, a pessoa se estabiliza e ele diz, estou curada. Não está curada. Porque quando para de tomar medicação, volta. Ou num próximo evento precipitador, porque ela é predisposta, volta. Então é muito importante que vocês entendam, né, de que haja um entendimento entre nós, de que no caso emocional, a igreja está na contramão. A igreja abandonou o que Deus deixou
para se apropriar daquilo que o mundo criou para resolver os problemas de um mundo que não crê em Deus. Estão comigo no pensamento? Na diabetes, Deus, por causa dos seus filhos, deu entendimento ao homem, ele criou uma medicação que poupa a vida dos filhos de Deus na graça comum, como chove para todo mundo foi beneficiado com a insulina e outros medicamentos. No caso emocional, é uma reação do mundo, porque o mundo não entende porquê, não sabe a causa, não sabe a origem, não sabe onde, e tinha que sobreviver, porque ia dizimar a população. Porém, nesta questão, nós temos o livro sagrado, o livro do Senhor. E essa é a parte triste. Porque a igreja, se cresce na palavra, não iria atrás do mundo. Isso é o mundo entrando na igreja. Nós temos visto isso nas conferências de aconselhamento ao longo do país aí, ao longo do tempo. Desafiando pastores a recuperarem a visão perdida. Os pastores encaminham pessoas para profissionais, porque eles mesmos não tratam essas pessoas, mesmo com tudo que a Escritura fala sobre o assunto. Porque, infelizmente, a Bíblia, na igreja, ela está resumida em apenas um livro que fala da salvação. Que o homem é pecador e vai para o inferno, e que se ele aceitar Jesus, que é um presente, então ele irá para o céu. Ponto. A Bíblia fala de princípios de vida moral. A Bíblia fala de princípios de vida ética. Toda a concentração do púlpito tem sido para preocupar-se com o comportamento dos crentes e a premissa de que agora, por serem crentes, quando morrerem vão para o céu e que Deus abençoa, Deus guarda e assim por diante. Porém, é tido como certo entre os pastores de que nos distúrbios ou nas doenças emocionais, como eles chamam, não é campo da Bíblia. Isso é blasfêmia. Porque dizer isto é dizer que esse livro é incompleto. Você acredita que ele é incompleto? Você não acredita, mas é o que você tem aprendido. Por isso tem que recorrer a profissionais capacitados que nem creem em Deus, na sua grande maioria. E mesmo o profissional crente, ele aprendeu na faculdade tudo aquilo que aqueles antideus ensinaram, como técnicas de cura para as pessoas, trocaram a Escritura por princípios que homens criaram, que aboliram Deus da sua vida. E assim, por isso que os crentes estão tendo problemas iguais aos dos descrentes na pandemia. Porque não tinha que ser. Mas quando acontece, o caminho é a Escritura. E para não passar direto, só para você entender e entender bem, né? A questão de medicação é isso. Primeiro, medicação para emoções não é cura. Ele é para tirar sintomas. Ponto. Segunda coisa muito importante e fundamental, e toda vez que eu falo sobre esse assunto, eu tenho que deixar claro. Se você está ouvindo, ou se você conhece alguém que usa medicação, não mexa na medicação. Continue tomando a medicação. Tá claro? Continue. Porque só quem mexe na medicação é o médico que prescreveu. Pastor não tem autoridade para mexer com medicação. Por isso, nunca digam que eu disse que eu sou contra. Eu não sou contra nada. Se você está tomando, continue tomando. Mas você vai entender que você pode apartar-se dele debaixo do conselho médico. À medida que você praticar a Escritura, você será curado. E uma pessoa curada não precisa de remédio. E quem vai descobrir isso? O seu
médico, psiquiatra. Aqui na cidade, é assim que funciona. Se alguém está tomando, ele faz o aconselhamento bíblico, ele é curado pelo aconselhamento bíblico, e o médico, o psiquiatra vive de informações. Quando ele dá as informações do seu estado, o médico entende que não precisa mais de remédio, dá o desmame e ele para de tomar medicação. É assim que funciona. Agora, se você está ouvindo e tem problemas emocionais, está sob os efeitos da pandemia e não está tomando nada, você não precisa tomar nada. Não tome, porque os remédios psiquiátricos são remédios que você não pode cortar sem orientação médica. Porque eles são remédios que atuam no sistema nervoso central. Portanto, se você não seguir a instrução médica, você pode ter efeitos colaterais perigosos. Então, se não está tomando, não comece a tomar para não ter que correr esse risco. Aí você vai poder aplicar isto que você vai ouvir hoje e vai estar liberto disto. Entendeu a diferença? Se está tomando, continua. Pratica a escritura que você vai ouvir aqui. O ano que vem para o aconselhamento, para a conferência. E o médico vai tirar a medicação no tempo certo para você. Os distúrbios emocionais não fogem ao controle de Deus, eles são um expediente na mão de Deus para a edificação da vida dos seus filhos. E o médico não pode alterar isto. E detalhe, mesmo você que toma medicação, o dia que você vai ficar restabelecido do que você está passando, já está marcado pelo Senhor. Ninguém pode alterar isto. Só você não sabe. Mas ninguém pode alterar isto. Por isso, não é um problema se você continuar tomando. Você não pode cortar. Mas também, se você não está tomando, esses males que você sente estão com data marcada também. Deus tem um plano para você. Deus tem um plano igual para todos nós, que é nos fazer mais parecidos com Jesus. E este plano Deus não abre mão. E os distúrbios emocionais, eles fazem parte de um expediente poderoso do Senhor na vida dos seus filhos. Mas quando os seus filhos recorrem ao mundo, sofrem junto com o mundo. Do mesmo modo como qualquer outra área em que o crente prefira a receita do mundo do que a receita do Senhor. Por isso, é muito importante de que nós entendamos o que a Escritura diz. Vamos passar um histórico rapidinho. Não se falava em síndrome do pânico décadas atrás. Não se falava em síndrome do pânico na década de 70. A década de 70 para 80 foi marcada pelo estresse. A palavra de ordem era estresse, que em português era estafa, e não tinha medicação. Normalmente uma pessoa que estava com estresse, trabalhando, era afastada do trabalho e normalmente demorava 3 anos para que ele se recuperasse e pudesse voltar ao trabalho. 2, 3 anos. E não havia medicação. Eram crises de estresse, pressão, estafa, a pessoa tinha que se afastar, diminuir o ritmo e depois de um processo, exercício físico e assim por diante, essa era a palavra de ordem. Na década de 90, então começa com as crises de pânico, pessoas começam a ter pânico. E a bola da vez agora não era mais estresse, agora era o pânico. Síndrome do pânico. Síndrome do pânico. A ansiedade veio então agora e toma uma proporção mundial. Ansiedade. E os laboratórios fabricando remédios às toneladas para evitar um colapso mundial do mesmo tamanho da pandemia que nós estamos passando. Pessoas estavam morrendo no mundo inteiro. O número de suicídio aumentou assustadoramente. A depressão, então, nesta fase, infelizmente, veio para ficar.
e até hoje o estrago que ela causa. Depressão. Ninguém sabe a causa, ninguém sabe quem vai ter. É semelhante ao câncer, sabia? Quem vai ter depressão? Não sei, só quando a pessoa tiver. O dia que ela tiver, vai saber que ela tinha depressão. Uns têm, outros não têm. Pessoas passaram a vida inteira sem nunca ter uma crise de depressão. Outros milhares terão. Como saber? Entende o que eu estou dizendo com o câncer? Quem sabe quem tem câncer? Pessoas passaram a sua vida inteira e nunca terão câncer. Já alguém vai receber a notícia. Você está com câncer. Você está com câncer. É aquela loteria que ninguém quer. A loteria que ninguém quer ganhar. Mas a depressão, a ansiedade é assim. Não é todo mundo que tem, por isso é uma convicção pessoal. Pessoas são predispostas aos distúrbios emocionais. Porém, a Escritura tem tudo o que precisamos. Pasme você. A primeira crise de pânico não foi na década de 70, 80, 90. A primeira crise de pânico foi no jardim. Quando após Adão ter comido o fruto, ele se escondeu de Deus e quando Deus o procurou, ele disse: eu descobri que estava nu, tive medo e me escondi. Já leu lá? Com certeza. Está lá. Está lá. Capítulo 3 de Gênesis. É a base do que acreditamos. Agora, tenta se reportar para aquela época. Adão e Eva e Deus. Adão, Eva e Deus. Todo dia, Adão, Eva e Deus. Adão, Eva e Deus. Adão passeava com Deus todo dia no jardim, na viração do dia. Que passeio maravilhoso! Como se esconder de alguém que é tão maravilhoso para passear com você? Disse Adão, eu tive medo e me escondi do Senhor. E eu pergunto, você consegue medir o medo que esse homem teve? Portanto, minha convicção pessoal, nunca houve um outro cidadão desse planeta que teve uma crise de pânico igual a de Adão. Portanto, pânico, a Escritura sabe o que significa. Este livro não é incompleto, tem todas as informações. Deus curou a crise de pânico de Adão sem medicação. Ah, pastor, o senhor está apelando, nem tinha medicação, nem tinha laboratório. Mas não precisava. Portanto, hoje, você achar que eu sou, sei lá o quê? Não precisa. Agora, ajuda. Tem pessoas que fazem uso, se recuperam, não questionam. Mas eu estou dizendo, não há necessidade. Porque muitos passam por isso, são tratados biblicamente e não tomam nada. Mas repito, se está tomando, continua. Faz o texto bíblico, aprende o texto, pratica e deixa a medicação que o médico vai controlando lá, mas um dia ele tira. Pastor não mexe, eu não mexo em medicação, não sou médico. Mas, veja só, no próximo capítulo 4, Caim teve depressão profunda. Já disse isso outras vezes. Talvez você que está me ouvindo já ouviu isso. Quando eu disse ou alguém que disse. Se você pegar a história de Caim, copiar no papel, tirar o nome dele e a fonte da informação e passar para qualquer psiquiatra, ele vai dizer que esse cara está com depressão profunda. Sabia? Sabia disso? Copia a história, troca o nome por José, Joaquim, Edson, o que seja. Não diz de onde você tirou aquela história. Mostra para o médico que esse camarada tem depressão profunda, com todos os detalhes, inclusive mania de perseguição. Que ele disse para Deus, quem me encontrar vai me matar. O Senhor disse, vou botar um sinal em você, ninguém vai matar você, está com medo de morrer. Medo de morrer, porque ele tinha cometido um pecado de assassinato, ele disse, vou me matar. Mania de perseguição, porque ninguém ia matar Caim,
Ninguém ia matar Caim, não. Tanto que Caim, acredite, dos que estão na Bíblia, o único que ia morrer de morte natural. Porque ninguém ia tirar a vida dele. O Senhor disse que ninguém vai tirar a sua vida. Resolve o seu problema? Era para ele se arrepender. Mas não adiantou, não se arrependeu. E continuou com depressão. Esses casos são clássicos. Mas eu vou ler um para você que não é clássico. Gênesis capítulo 10 diz o seguinte. Gênesis 9, 20. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Todos conhecemos a história, mas nós conhecemos a história por causa de Cão, que foi amaldiçoado pelo pai, porque viu o pai nu. A coisa é tão cabulosa que estão dizendo aí que, na verdade, tiveram uma relação homossexual. Olha que coisa perigosa e complicada. O texto diz que ele estava nu, seu filho viu nu. Ah, mas isso aí não é porque pais tomam banho com seus filhos hoje. E é mó normal. A igreja se perdeu, meus irmãos. Não ver a nudez do pai está escrito na Escritura. Não ver a nudez da mãe está escrito na Escritura. Só isso era suficiente para ansiedade, depressão e tudo mais. Uma pequena transgressão que virou comum. Portanto, só que esta passagem aqui, a tônica dessa passagem, não é a maldição de Cão. Aqui nós encontramos o primeiro sintoma do ser humano após o dilúvio de ansiedade e depressão. Noé vivia num mundo com milhões de pessoas, milhares de pessoas pelo menos. Passados 6 meses, este homem desce da arca e só estava ele nesse mundão todo. Ele, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. 8 pessoas. Você já teve medo alguma vez? Já teve problema com solidão? Você pode entender um homem que sai de uma população de milhões de pessoas, milhares de pessoas e está só? Ele sendo lavrador, diz o texto, ele plantou uma vinha. E ele bebeu tanto vinho que ele ficou embriagado. E é interessante aqui, porque a palavra vinho aqui é mosto. É justamente a parte do vinho que não tem álcool. Mas ele bebeu tanto, por que ele bebeu tanto? Fermentou. E essa fermentação do suco de uva que ele tomou, o embriagou. E ele ficou nu. Perdeu os controles. Mas sabe por quê? Por que ele ficou nu? Ah, porque o bêbado é assim, não. O bêbado, quando está embriagado, ele perde o controle de si mesmo, ele é comandado pelo que está dentro do seu coração. Aqui evidencia o estado de Noé. Por isso, ansiedade não é nada novo. Eu estou falando dos primórdios da humanidade. Se continuarmos um pouco mais para frente, Elias, 1 Reis 17, 18. Medo de Jezabel. Um homem mata 800 homens, 400 profetas de Baal, mais 400 profetas, 450 profetas. Depois de ter matado aquele monte de gente, ele sai para dar uma volta, para ir embora para casa. Alguém encontra com ele na rua e fala assim: Jezabel quer matar você. Como é que um homem que mata 400 homens tem medo de uma mulher? Medo. Pânico. Esse homem andou 100 e tantos quilômetros para fugir daquela mulher escondendo numa caverna. E entrou em depressão. Está na Bíblia. Olha que eu pulei Moisés. Depois eu podia falar de Jonas. Eu podia falar do monte. Neste livro,
desprezado pelos pastores e crentes hoje, dizendo que a Bíblia não fala nada de coisas emocionais, que precisa ir para o psiquiatra e precisa estar aqui. Agora, os homens não querem isso. É muito simples, não é simples. Isto aqui. E todos estes casos foram tratados. O evento e o subsequente. Por isso, o Senhor trouxe para os seus filhos da igreja tudo que nós precisamos sobre os distúrbios emocionais. Por que eles acontecem e como lidar com eles. E como lidar com eles. Depressão nada mais é do que uma tristeza profunda. E ela é tão profunda que uma pessoa fica totalmente desgovernada da sua mente, como se estivesse num túnel escuro, num abismo e não sabe como sair de lá. Isto é depressão profunda. Mas tristezas com níveis acentuados são depressão. Pessoas que têm sintomas depressivos, não é depressão, mas são sintomas de tristeza acentuada sem uma causa que justifique aquela intensidade. Medo. A pandemia para os crentes foi um expediente de Deus. Meus irmãos, é muito fácil você fazer parte de uma igreja e nunca se preocupar se ela é bíblica ou não. Porque toda igreja é boa para aquilo que ela se propõe. Não existe igreja ruim. Agora, existem igrejas que não pregam a verdade, está cheio. Muitas. E a pandemia veio como que para peneirar os filhos do Senhor. Porque os crentes agora tinham que reavaliar o que têm acreditado. Se tudo que está na Bíblia é verdade, por que o medo do coronavírus? Pastor, o senhor está morando onde? Em Marte? Porque se for no mundo, qualquer lugar, o senhor viu a tragédia que é. O máximo que o coronavírus pode fazer é matar. E você acha pouco? Ué. Nós vamos morrer, é só uma questão de tempo. Se não for do coronavírus, se não for do Covid-19, pode ser do Covid-21, 22, sei lá. O que pode ser? Pode ser uma pneumonia, pode ser um atropelamento, eu não sei. Morte natural, coração. Eu tenho uma válvula biológica no meu coração. Eu tive um AVC um tempo atrás. O senhor podia ter me chamado, eu não tinha nem visto. Eu ia acordar no céu. Essa certeza eu tinha e tenho. Eu disse no centro cirúrgico, o senhor vai me apagar com a anestesia, só tem duas possibilidades para mim. Ou eu acordo na UTI, ou acordo no céu. E só vou saber a hora que eu acordar. E 5 e pouco da tarde eu acordei, e infelizmente eu estava na UTI. Não estava no céu. Não estava no céu. Por isso, há algo errado conosco se estamos com medo de pegar o vírus e morrer. Ah, mas eu não é o medo de morrer não, pastor, é porque ficar asfixiado, aquela morte é cruel. A morte que nós temos já foi determinada pelo Senhor, meu irmão. E se Deus entender que vai ser por sufocamento, vai ser por sufocamento e não há o que você possa fazer. Não há ansiedade nenhuma que vai resolver isso. Aliás, Jesus disse isso em Mateus 6. Quem pode aumentar um côvado no curso da sua vida pela ansiedade? Não vai. Não vai. Então, só estou dizendo há algo. Está preocupado com a escola? Está preocupado. Agora, pessoas estão morrendo ao seu redor. Você está triste? Sim, mas na verdade o que está pegando é ansiedade e medo. A tristeza vai passar porque o Senhor tem promessas para nós. Ele tem promessas para nós.
Mas na verdade é o medo. Porque o que nós temos acreditado, ou o que você tem acreditado, não tem sido suficiente para que você esteja com o coração tranquilo, que ao você morrer, você estará na presença do Senhor. Você lê na Bíblia, você diz, eu acredito, mas quando Deus permite uma coisa dessa, que a coisa fica mais perto, não me tenha por irreverente, por favor. Eu estou falando para você da Escritura, com todo o temor no coração. O céu, irmãos, é um lugar tão maravilhoso que os crentes não querem ir para lá. É só dizer que está chegando a hora e o crente entra em pânico. Não é triste isso? Se o céu é o que ele é, o pânico devia ser porque nós estamos aqui ainda. E o Senhor não vem logo buscar a gente. Por isso, há algo. E o que é? O tempo que eu tenho agora, eu ajudo você. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6 é o diagnóstico e tratamento do médico dos médicos. Nós falamos para todo mundo. Jesus é o médico dos médicos quando tem enfermidade. Mas eu nunca tenho ouvido essa expressão na minha vida. Dos distúrbios emocionais. Alguém está com câncer, alguém diz, crê no Senhor, Jesus é o médico dos médicos. Está com uma doença grave, Jesus é o médico dos médicos, de fato é. Esse é um chavão do Evangelho, desde quando eu era criança eu escuto isso. Mas nos distúrbios emocionais, sumiu do vocabulário dos crentes. Mas eu digo para vocês, de fato Jesus é o médico dos médicos. E o médico dos médicos deu aqui diagnóstico e tratamento para ansiedade, medo, preocupação e adjacentes. Foi assim que ele curou todos da Escritura que tiveram esses problemas narrados, alguns deles por mim. Mateus 6. Nós conhecemos muito bem de 25 a 34. É um texto que muitos crentes conhecem. Começa, não andeis ansiosos por coisa alguma. Olha para o lírio e fala de Salomão. E fecha com 33, buscar primeiro o reino de Deus, é o dos mais. Esse versículo 33 é dos mais. Sabe o que é os mais? Os mais é porque tem música para ele, tem até cântico. É dos versículos mais. Versículo que tem cântico é mais. O crente adora, gosta, decora. Mas o 34 que está depois, poucos sabem. O que está antes do 33, que foi a receita de Jesus, está aqui. Para de andar ansioso. Ele está dizendo. Não sou eu? Jesus disse isso. Mas, antes de dizer isto, tem o texto que não é conhecido dos crentes. Veja o versículo 19. 19 a 24, guarde bem na sua escritura, na sua Bíblia, pega um papel e anota. Está com ansiedade? Está com medo? Medo do vírus, medo de morrer, medo da vacina, qualquer medo. Está ansioso, o coração está com falta de ar por conta disso, ansiedade acentuada. A receita do Senhor Jesus Cristo está aqui. 2000 anos, já, muito antes de coronavírus e qualquer outro evento precipitador. Jesus deu o diagnóstico, 19 a 24, diagnóstico, 25 a 32, os efeitos do tratamento. Diagnóstico é para detectar a doença, ou o distúrbio no caso. Então ele vai dar a receita, o que você tem que tomar todo dia. Você vai rir, mas é a palavra do Senhor. Ele diz, olha para o pardal. Versículo 26, observai as aves do céu. No outro texto paralelo, os pardais. O pardal não valia nada. Pardal, pessoal, não é canário. Canário vale uma grana.
Passarinhos aí, pardal, tem tudo quanto é lugar do mundo. Pardal, não vale nada. Jesus disse, observa o pardal. Você está com ansiedade na pandemia? Faz caminhada. Ah, já me disseram isso, não é o que eu estou dizendo não. Eu não estou falando caminhada por causa de endorfina. Eu não estou falando caminhada por causa de serotonina. Caminhada para você sair desse mundo fechado que você está e obedecer Jesus. Olha as aves do céu. Ele diz, olha, não cai um na terra sem a minha permissão. E aí você aplica para você. O que é que pode acontecer com você hoje que Deus não tenha planejado para você? O que é que pode acontecer hoje com você que seja maior que Deus? O que é que pode acontecer com você hoje que fuja ao controle do Senhor? O que é que pode acontecer com você hoje que não é para o seu bem, para você ser mais parecido com Jesus? E o medo vai embora. Se você entender isso, o medo vai embora. Jesus disse, eu cuido de você. Se eu cuido do pardal, não vou cuidar de você? Mas nós não acreditamos que Ele é poderoso. Nós dizemos para todo mundo, mas não acreditamos. Diagnóstico. Não acumuleis para vós outros tesouro na terra. Ajuntai, versículo 20, tesouro no céu. Ansiedade é porque você tem um tesouro. E esse tesouro não é o Senhor Jesus Cristo. Algo é o seu tesouro. A sua própria vida é o seu tesouro. O estilo que você vive é o seu tesouro. Os apegos, o que é que você valoriza? O que é que você, a quem você é leal? O que preenche o seu tempo? Faz o esquadrinhamento. E você vai descobrir que você tem tesouros na terra. E o tesouro na terra, ele vai ser corroído. Por isso você tem medo. Por isso tem ansiedade. Então comece a vasculhar e perguntar para o Senhor. E tira o seu coração. Porque ele diz, aonde estiver o teu tesouro, aí está o seu coração. Nós dizemos que o nosso coração é de Jesus, mas não é de Jesus. O nosso coração é de um monte de outras coisas. De pessoas a eventos, desejos e tudo mais. Ele no versículo 22 dá segundo diagnóstico. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Sabe o que é? Os distúrbios emocionais acontecem na mente. Não tem problema físico, não tem problema em órgão nenhum. E nem na sua mente tem problema. Você não está maluco, não. Mas os seus pensamentos estão sem controle. Estão sem controle. Quando ele diz que os olhos são a lâmpada do corpo, olhos aqui, eles representam os sentidos. Através dos olhos, do olfato e do ouvido, nós captamos ao nosso redor. E toda a informação vai para a mente. A mente processa fora da escritura. Resultado, ansiedade. Por isso ele disse, se os olhos forem bons, olhos bons é quando você enxerga tudo à luz da Bíblia. E olhos maus é quando você enxerga a luz da instabilidade do mundo, das incertezas do mundo. Então vira trevas no seu coração. Ansiedade. Não é a pandemia. O que você tem ouvido? O jornal? Faz mal, para. Gaste o tempo que você ouve noticiário para ler a Bíblia. Na pandemia, o pessoal não perdia o jornal. É de manhã, de tarde, de noite. 2, 3 horas, 4 horas por dia, lendo a internet sobre o coronavírus. Resultado? Pânico. Olhos maus. Porque tinha que vir para a Escritura. E ver o que Jesus disse. Olhos bons. Porque as informações vão para a mente. E elas podem trazer segurança ou insegurança. Medo e preocupação. E o terceiro diagnóstico, versículo 24, ninguém pode servir a 2 senhores. Ninguém.
porque pode aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aqui é interessante, porque riquezas aqui acabou sendo pego literalmente, dizendo que o problema aqui é só quando a pessoa tem amor ao dinheiro. Não! Ele diz: ninguém pode ter dois senhores. Dois senhores. A riqueza é um senhor comum, porque ela traz estabilidade. E ela parece que tira o medo. Se eu tiver mais dinheiro, eu tenho uma vida melhor. Até na questão de doença, você tem um convênio melhor. Se você não tem dinheiro, você não tem convênio, tem SUS, e você começa a tremer de medo. Então, o dinheiro passa a ser um senhor. Mas aqui, Jesus, quando ele no 24 ele fala do Senhor, ele fala de um outro Senhor. Ele vai entrar agora no versículo 25 com o tratamento. E o versículo 33 é o segredo. Buscai primeiramente o seu reino e a sua justiça. Buscai primeiramente o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que significa o seu reino e a sua justiça quando você canta? Você canta, levanta os olhos, é bonito, eu não estou criticando não, é legal. Mas há uma coisa profunda aqui. Porque o seu reino, que é o reino de Deus, é um reino. Mas tem um outro reino. Lembra que ele falou no versículo 24, dois senhores? O outro reino é o reino onde eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor de mim mesmo. Por que ele diz buscar o reino de Deus? Porque o reino de Deus, quem é o rei? Deus é o rei, Jesus é o rei, e quem é maior que Deus? Ninguém. Ninguém. Ora, se o seu reino é o reino de Deus, o que pode lhe afligir ou lhe afetar que o seu rei não interfira? Mas nós não estamos no reino de Deus, nós temos um outro reino, onde nós somos os reis. E sabe que reis nós somos? Um rei michuruca, que um mísero vírus destrói. Você entende por que a ansiedade? Porque você é o rei do seu reino. E o rei do reino que não tem poder nenhum. Já andou perto de alguém poderoso? A gente se acha, né? Ninguém mexe comigo porque, me defende. Agora, quando eu sou eu mesmo, olha o tamanho. Olha só que tragédia. Vou ter medo até da sombra. É fantástico e fundamental isso aqui. O reino de Deus. É o reino onde Deus é o rei e ninguém pode afetar quem é do reino dele. Por isso, a sua ansiedade, o seu medo, é porque você está sentado no trono do seu coração. Interessante que quando eu era criança, eu via esse desenho, um coração, um trono e tem o cruz, Cristo, ou um outro que é um trono e tem uma letra E do eu, ego. Isso era assinado na década de 60 e 70 nas igrejas. Mas interessante é que eles falavam disto em termos do aspecto espiritual, de que Deus é que tem que ser o seu rei. E você está indo mal porque Deus não é o seu rei. Mas nunca enfatizaram o fato de que quando punham aquele E, a tragédia é que quando eu sou o rei do meu reino, o meu reino é vulnerável. E por ser vulnerável me causa medo, ansiedade e pânico. Pânico é um medo sem controle, agudo. Medo agudo sem controle de um perigo percebido que nunca vai acontecer. Mas sofremos como se ele estivesse acontecendo. Porque afeta e mina o nosso reino. Então, avalie a sua situação, a sua vida cristã. Descubra o seu tesouro.
Para de encher sua mente com coisas que são falsas. E eu vou levar você agora para um texto que você conhece, irmão gêmeo deste, Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Toda pessoa que tem ansiedade decora. Isso é remédio que dá para você. Pastor deu para você. Seu conselheiro deu para você. Seu discipulador deu para você. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em todas conhecidas diante de Deus pela oração e súplica e ação de graças, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. Amém. E você decora, vai embora e nada acontece. Você continua com ansiedade. E fica sofrendo, porque o texto está dizendo não andeis ansiosos por coisa alguma. Aí você tem que orar, eles dizem. Você tem que orar. Se não adiantar, suplica e já agradece. E você faz isso e nada acontece. Porque tem um detalhe do versículo 7 que você não se apercebeu. Filipenses 4, 6 e 7, ele diz, veja o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Esse é o segredo. Lembra da lâmpada dos olhos? Os olhos captam, manda para a mente processa e o medo se instala. A ansiedade se instala. Paulo sabia das informações de Jesus. E Paulo agora deu para os crentes de Filipos a receita. A paz de Deus, meus irmãos, não é uma mágica. A paz de Deus, ele diz, guardará. Ela vai fazer uma fortaleza em volta do seu coração e da vossa mente. O vosso coração aqui é a personalidade. É quem nós somos, é a nossa alma. Mas ele diz, e a sua mente. Então significa que mente e coração não é a mesma coisa. O pessoal diz que é sinônimo, não é, aqui não é sinônimo. E, coração e mente. Não é coração, vírgula, mente. Coração e mente. Porque o problema, lembra, distúrbios emocionais estão na mente. Decorou o 4, 6 e 7 e o 8. Os crentes não sabem de cor. Não sabem de cor. O segredo está no 8. Finalmente, ele vai agora encerrar esse assunto. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Isto são olhos bons, de Mateus 6. Porque a sua mente está cheia de mentira. A mentira do diabo, a mentira do seu próprio coração. A mentira que você captou ao seu redor, de que você vai morrer. Salmo 139 diz que os nossos dias estão contados, determinados pelo Senhor. O crente nunca morre na véspera. O crente não morre qualquer hora, o crente só morre no dia que o Senhor determinou. E se for do coronavírus, vamos discutir com o mestre? Vamos discutir com o Senhor? Ou vamos louvar e adorar o Senhor? Mas não vai ser, provavelmente, você percebe? Quantos estão morrendo na população? Olha só que coisa. Olha só que coisa. Quantos? A AIDS mata mais gente todo ano. Atropelamento no Brasil mata mais gente do que todo ano e ninguém fala nada. Continua dirigindo embriagado. Continua fazendo as peripécias por aí. Ele diz, tudo que é verdadeiro, troca a mentira. Tudo que é
respeitável. Quantas coisas ruins na sua mente. Tudo que é justo. A vingança do coração dos crentes. Isso é injustiça. Tudo que é puro. Há tanta pornografia no mundo hoje, no meio da igreja, no meio das pessoas. A pessoa vive com medo. Porque a mente não tem pureza na mente. Amável. Nós julgamos pessoas, nós não amamos pessoas. Logo, ansiedade, tudo que é de boa fama. Tudo que é de boa fama. Mas nós enchemos o nosso coração. Quantos crentes vivem na novela, acompanham essas coisas? O seu lazer é torcer pelo errado, torcer pelo bandido. Não estou dizendo que você não pode assistir. Você tem que ter critério. Tem que saber como processar isto. Mas veja o 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Lembra do 7? A paz de Deus, que excede o entendimento, guardará os vossos corações. Você decorou isso, mas não decorou o 8, não decorou o 9. O 8 e o 9 é a explicação do 7. Porque quando a minha mente está correta biblicamente, as minhas práticas, é aquilo que eu ouvi, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu vi nas pessoas que estão seguindo a palavra, e não aqueles que são contra Deus, e nem tem Deus na sua vida. Por isso, eu queria dizer para você, venha para a Escritura. Há um poder no esquadrinhamento bíblico. Hoje é dia de esquadrinhamento para você que está com ansiedade. Está com medo? Esquadrinhe o coração. Descubra os seus tesouros. Troca as informações da mente por informações. Você tem lido pouca Escritura. Tem pouca Bíblia na sua cabeça. Tem pouca Bíblia no seu coração. Você tem um Senhor que é você mesmo. E outros senhores que você valoriza. E se submete a eles. E não ao Senhor. Ao entender isto, confessar, há um poder no arrependimento. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você decorou também. Mas os crentes não vivem isto. Há um poder no arrependimento. Esquadrinha o coração, alista os pecados, confessa os pecados, se arrepende. A paz de Deus invade e você sai da ansiedade. Por isso, se você toma medicação, continue tomando. Mas faça isto e você vai melhorar. Quando você for no médico, ele vai te perguntar como é que você está. Estou bem, mas por favor, seja sensato. Não diga para ele que você encontrou na Bíblia que ele interna você. Não precisa dizer a fonte. Não queira testemunhar para o psiquiatra, não. Ali não é hora, não, ali é consulta. Ele pergunta, como é que você está? Eu estou bem. Você teve alguma crise? Não. Ou se teve muito levinho à medida que você for melhorando? Então, se você falou, olha, eu melhorei, ele diminui o remédio. Na outra vez, não tive crise nenhuma, ele tira o remédio, ele faz o desmame. Ele vive de informações. E se você não toma, não precisa tomar. Pratique a Escritura. E você vai ser liberto. Isso é cura. Aqui não é sintoma, é cura. Para a glória e honra do Senhor. O meu desejo é que o Senhor abençoe o seu coração e que tenha sido um momento útil para você, simplesmente porque é a palavra de Deus. E anime-se, brevemente vamos estar juntos, lá em Floriano, para enchermos o nosso coração
cerca de 20 horas numa semana. Olha que maravilha. Overdose, para que o Senhor abençoe seu coração. E o meu desejo é que o Senhor te abençoe. Pai querido, obrigado pela tua palavra, obrigado porque o teu Santo Espírito habita em nós e é o nosso ensinador. Tem misericórdia, Pai, do teu povo. Age no coração deles, para que eles se apropriem da tua palavra e sejam libertos, para a glória e honra do Senhor. E eu te bendigo no santo nome de Jesus, o meu Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Louvamos a Deus por tudo aquilo que ouvimos e que a palavra de Deus possa transformar o nosso coração, não simplesmente o nosso entendimento, mas mudar as nossas ações e nos transformar por completo a exemplo de Cristo Jesus. Eu espero que você também tenha sido muito abençoado pelas palavras do pastor Edson. E lembrando que tanto o dia de ontem como o dia de hoje vão ficar disponíveis nas nossas redes sociais, tanto no Facebook como no YouTube. Então, se você quiser ver de novo, se você perdeu alguma parte, você entra nas nossas redes sociais e pode rever essa conferência, que eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. E continue compartilhando também para outras pessoas. Se você tem alguma dúvida ou pergunta, manda para a gente, que a gente vai tentar responder aí de alguma forma também através das nossas redes sociais. Fiquem com Deus, tenham uma boa noite, que Deus os abençoe.